Ligações irregulares de luz e internet, taxas semanais para vans e mototáxis e até para meninos que vendem balas nos sinais. A lista de atividades controladas pelas milícias no Rio de Janeiro é extensa e não poupa ninguém. Feitas a moradores, comerciantes e empreiteiras em obras públicas, as cobranças rendem milhões aos cofres dos criminosos. Os milicianos estão vindo de fuzil e de pistola, cobrando os condomínios. E tem moradores que estão com o condomínio em dia, eles estão vindo, batendo e falando que é miliciano, que estão vindo cobrar os condomínios. Preços tabelados e mais altos do que os cobrados pelo comércio fora das áreas de milícia são impostos sem margem para questionamento. Em um caso, a luz até chegou a ser cortada para forçar os moradores a pagarem uma taxa extra para usar energia vinda de ligações clandestinas. Quem ousa se levantar contra os milicianos tem poucas opções. Alguns escolhem fugir de casa e deixar tudo para trás, mas outros não têm a mesma sorte e acabam vítimas dos criminosos, seja por não realizarem os pagamentos, seja por denunciá-los às autoridades. O Ao Ponto começa a semana discutindo as histórias contadas na série especial do Globo sobre os negócios da milícia no Rio de Janeiro e sobre como o crime transformou a vida de milhares de pessoas em um inferno diário. Quem conversa com a gente é o repórter Rafael Galdo, da Editoria Rio, que também conta algumas dessas histórias de quem vive sob o medo constante dos criminosos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 30 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Rafael Galdo, bem-vindo aqui ao Ao Ponto e nessa série de reportagens que você, o Rafael Soares e a Selma Schmidt prepararam para o Globo, chamou a atenção, especialmente para quem não acompanha o noticiário sobre as milícias, quem é de fora do Rio de Janeiro, a capilaridade dos negócios dos criminosos, desde empresas de fachada até a extorsão à população. Tem alguma estimativa de quanto essas organizações movimentam em dinheiro? Oi, Barini, então, é uma capilaridade enorme, né? Eles começaram lá atuando com a extorsão ali para cobrança de segurança, serviços como transporte regular, né? Mas eles acabaram expandindo esses negócios, né? É difícil você ter o total desse PIB da milícia, vamos chamar assim, né? Mas alguns números dão indicativos do quanto que eles faturam. Por exemplo, a maior milícia que age no Rio de Janeiro, ela tinha um faturamento de 4,6 milhões de reais mensais, segundo estimativas lá de 2008. Em 2021, não muito tempo depois, a Polícia Civil já apontava que esse montante tinha triplicado, chegava a 15 milhões de reais. O governo do Estado vem apontando que pediu uma quantia já em bloqueios de bens aí relacionados à milícia, uma quantia grande, mas é difícil você ter noção do todo, porque eles estão, como você disse, né, muito capilarizados na economia, desde negócios informais até os negócios formais. E negócios formais com comércios, com grande lucro, mercado imobiliário, enfim, é muito ampla a rede que eles exploram. E aí, Galdo, quando a gente está falando que todo mundo que vive ou trabalha em área de milícia sofre, né, com essa dominação do poder paralelo, com esse tipo de extorsão, é todo mundo mesmo, né, desde os moradores, os pequenos comerciantes. É uma extorsão que às vezes até inviabiliza ou complica muito o sustento das famílias, né? Exatamente, a gente contou na sexta-feira, por exemplo, a história do fretista José Carlos da Silva, né, que ele trabalhava ali fazendo frete num ponto na zona norte da cidade, e logo assim que ele entrou nesse ponto, começou a trabalhar ali nesse local, chegou a milícia e cobrando R$30 por dia a quadrilha das pessoas, né? A quadrilha cobrando R$30 por dia. Ele estava tentando se reerguer, pagar o seu carro, e aí esses R$30 faziam muita diferença. E ele tentou se insurgir contra isso, reuniu os colegas para denunciar e acabou morto, né? Isso mostra a cara de como é o achaque que essa milícia promove sobre a população, e se você não paga, muitas vezes a punição é a morte, expulsão de pessoas de
condomínios do Minha Casa Minha Vida. A gente que conhece o Rio, que você senta para conversar com moradores de rua no centro da cidade, por exemplo, você ouve muitas histórias de pessoas que foram expulsas de suas casas pela milícia porque não pagou uma taxa ou porque não fazia parte de um determinado grupo. Eles estão realmente assim, e isso chega a quase todos os campos da vida ali da pessoa, né? É a segurança, é aquela taxa de segurança, é a água mineral que você só pode comprar em determinados lugares com ágio, é o botijão de gás que você só pode comprar em determinado local com o preço que a milícia põe, que normalmente é maior do que o preço que é praticado no mercado. A luz em alguns lugares que você não tem acesso à luz da concessionária, né? Você tem que pagar uma taxa mensal ali à milícia. Eu lembro até uma vez, Ana, e a gente cita isso em determinado momento da série, um diretor da Light, né, que é a empresa que distribui energia no Rio, comentando que no bairro de Curicica, na zona oeste da cidade, eles tinham muita dificuldade para entrar. E quando entravam, tinha postes marcados onde eles não podiam mexer. Por quê? Porque ali, naqueles postes, passavam por ali os fios que iam chegar às casas das pessoas para quem eles forneciam energia elétrica. Chegando, né, a energia elétrica, o que mais, né, sobra aí que a milícia não explore, né? Eu ia até te perguntar, porque não tem nem como a gente começar a falar, não, o que a milícia explora. Acho que é mais simples a gente falar, de perguntar se existe algum campo da vida das comunidades que vivem em áreas dominadas pela milícia que ainda não está sob controle desses grupos criminosos. Claro, assim, que cada lugar tem uma dinâmica, né? Em alguns locais eles vão explorar mais de segurança, a água, o gatonete, em outros locais eles vão cobrar pela moradia, o mercado imobiliário, mas se você juntar todas essas peças, sobra pouca coisa que eles não explorem, né? A gente contabilizou pelo menos 43 atividades econômicas que fazem parte desse portfólio de extorsão da milícia. E aí você tem desde dessas atividades que a gente já citou, mas também cobrar de empresas que estão construindo, fazendo obras públicas em alguns determinados locais. Empresas, a gente contou recentemente, né, uma empresa para instalação de painéis de energia solar, e ou pagava a milícia ou não colocava os painéis ali. Então, assim, você chega a todos. Lembro também um caso de torres de transmissão de energia que foram interrompidas, a construção delas, a montagem delas foi interrompida na Baixada Fluminense porque foram embargados pelos paramilitares. Ou seja, o céu é o limite para eles, né? E infelizmente a gente está nessa situação, em meio a esse período constante deles por todos os lados. Ela se instalou na favela do Terreirão em meados da década de 90. E agora os criminosos não se contentam com a exploração da comunidade. Segundo a polícia, elas já cobram taxas ilegais por segurança de condomínios e de comerciantes de diversas ruas no entorno do Terreirão. Investigações apontam que nessa região já existe o que chamam de narcomilícia, quando milicianos e traficantes dividem território. O Galdo, essa série reúne várias informações muito chocantes, mas acho que uma que mais chama a atenção é essa de que até os meninos que vendem bala no sinal têm que pagar uma taxa para a milícia. Então, assim, você vê o nível que o negócio chega, né? Exatamente. Investigações apontam aí, né, que até os meninos que estão ali ganhando pouco para ali sustentar a família, sustentar o leite, o pão, assim, é o básico, mas tem que pagar a milícia. A gente até fez um levantamento, por exemplo, esses vendedores de sinal, na região de Santa Cruz e Campo Grande, tem que pagar R$50 por semana a milícia. Um absurdo, né? Não, e nem a praia tá a salvo das cobranças da milícia? Nem a praia está a salvo. Um trecho da praia na zona oeste da cidade, por exemplo, está sendo disputado pela milícia para extorsão de tudo que você imaginar, toda aquela economia que gira em torno da praia, né?
o vendedor de mate, a barraca, o guarda-sol, o estacionamento na orla. Então, eles estão expandindo seus limites, né? A gente sabe que a praia no Rio de Janeiro, ela também tem tráfico de drogas em alguns pontos, né? A gente já mostrou. E agora a milícia também invadindo a área, né? O Galdo, a gente mapeou então bem as fontes de recurso da milícia, né, que vão desde cobrança de taxa de moradores de todos os tipos, dos comerciantes e até das grandes empresas. Essas organizações também são bem diversificadas na hora de lavar todo esse dinheiro, né? Como é que eles conseguem branquear esse dinheiro todo irregular, transformar isso em dinheiro limpo? Exatamente. Eles, além de explorar negócios informais, eles têm aberto, muitas vezes em nome de laranjas, parentes, negócios formais, que dificulta aí as investigações, né? Eles pegam para esses negócios formais, você pega o dinheiro dessa extorsão, passa por esse negócio formal e dá uma cara de legalidade para esse dinheiro. Então você tem investigações que apontam uso de farmácias, postos de gasolina, supermercados, restaurantes, até a venda de cavalos de raça que são usados, né? São mercados usados pela milícia aqui no Rio para lavar dinheiro. E não só lavar, né? Lucrar também, né? Você também usa o dinheiro da legalidade para a ilegalidade. Você tem negócios que lucram, que você usa esse lucro, que eles usam esse lucro, né, por exemplo, para compra de armas, para investimentos aí criminosos, né? Tem a série de reportagens que, aliás, quem não leu, leia, que tá espetacular. Tem um lado dela que é o lado que você mencionou rapidamente no começo do episódio, mas eu queria te ouvir um pouco mais, que é o lado das pessoas. As histórias são bem tristes e são histórias que mostram o nível que essas organizações criminosas impactam a vida das pessoas trabalhadoras que tentam apenas conseguir o seu sustento, mas muitas vezes nem conseguem por causa da atuação desses grupos. Exatamente. Assim, a gente já há bastante tempo vem, né, cobrindo a situação dessas pessoas, as pessoas que vivem nessas áreas dominadas pela milícia. E nessa série, assim, opinião particular, né, nunca vi as pessoas com tanto medo de falar, porque elas realmente estão acuadas, elas não sabem quando vai estourar a próxima guerra, o que pode acontecer no bairro dela, a coação, às vezes ela se dá, até a gente conta, e pode não se dar assim diretamente, mas com recados, com aparência de camaradagem, sabe? O bairro está muito perigoso, as coisas estão se estreitando, então, e está todo mundo com muito medo. As pessoas não querem, mesmo pessoas ativistas e tudo mais que costumavam ter voz bastante ativa, está todo mundo com medo. Esse momento, e isso está bem claro, a gente ouviu muitas pessoas, claro que a gente também não pode identificar essas pessoas porque a situação é muito delicada e as pessoas contam desde a atuação ali do que tem que pagar, precisam dar o seu jeito de pagar a taxa da milícia, a esse medo mesmo que está, essa sensação de insegurança, essa sensação de medo que está se generalizando e atravessando a vida dessas pessoas. Toda semana passa a pessoa da segurança recolhendo a taxa que eles cobram, R$70 por barraca, e isso é cobrado semanalmente. Nas barracas agora tem um adesivo do tio Patias, distribuindo dinheiro, representando um mafioso poderoso. E quem denuncia morre, né, Galdo? Vocês contaram, você já citou aqui rapidamente o caso daquele fretista, o José Carlos da Silva. Ele foi na delegacia denunciar e foi executado.
Exatamente, assim, a gente até, quando a gente fala sobre as mortes e os desaparecimentos forçados relacionados à milícia, o número pode estar escamoteado justamente por isso, porque as pessoas têm medo de ir à polícia denunciar. Imagina, a gente conta histórias, por exemplo, de que mães sabem que seus filhos foram capturados por milicianos, elas desconfiam, têm quase certeza da morte do filho, mas ela é proibida de ver o corpo, de enterrar seu filho. E também não vai denunciar na polícia porque tem medo, porque ela tem outros filhos, ela tem parentes, ela tem outras pessoas naquela região. Então é um drama muito, muito, muito cruel, né? E muito demonstra muito essa face de terror da milícia, né? E essa face de terror a gente está vendo em números também. É até uma tendência contrária do restante do estado. Nas áreas de milícia você tem um número muito mais alto de mortes do que do resto do estado, onde o número de homicídios está em queda. Até o Rafael Soares, ele mencionou isso na semana passada, mas eu queria te ouvir mais sobre isso. É uma disparidade, né? Há uma disparidade, você olha para as regiões, principalmente da Zona Oeste, por exemplo, com 150%, 80% de aumento de mortes, de homicídios dolosos, né, são os focos dessa guerra, enquanto outras regiões têm queda. A gente buscou aqui os dados de homicídio, por exemplo, dos 4 estados da região sudeste do Brasil. De janeiro a setembro desse ano, se você somando esses 4 estados, o Rio tem o maior aumento no número de homicídios. Impacta. E aí a gente tem o Sudeste com um leve aumento ali de 0,7% de homicídios. Mas se você tirar a Zona Oeste dessa estatística, o peso da Zona Oeste, que é 16% das mortes do estado do Rio inteiro nesse período, estão na Zona Oeste, você tira a Zona Oeste dessa conta, o Sudeste vira essa estatística. Em vez de aumento, ele tem uma queda no número de homicídios. Então, isso mostra aí também como que essa guerra, porque a guerra são milicianos contra milicianos, milicianos contra traficantes, milicianos aliados a traficantes contra traficantes, outras facções. Então é uma guerra muito difusa, com muitas dinâmicas em cada local e que provocam um alto número de mortes. O Galdo, tem um levantamento que você fez com o Rafael Soares, publicado no Globo na semana passada, mostrando que 4 em cada 10 réus acusados de integrar milícias são absolvidos pela justiça. Vocês contam até o caso de um sujeito que foi preso na Barra, o Kleber Oliveira da Silva, ele é dono de postos e lojas de conveniência no Rio e Minas, seria testa de ferro da milícia, acabou não tendo nem acusação formal contra ele. Essa impunidade acaba também servindo de incentivo para o avanço das milícias? Olha, é um caso, o próprio Zinho, né, que é o chefe de uma das maiores milícias do Rio, ele já respondeu ao processo e foi absolvido, né, um processo em que ele seria o dono de uma empresa de terraplanagem usada justamente para lavagem de dinheiro. A dificuldade é que muitas vezes não há provas suficientes contra esses milicianos, né? Eles são, às vezes, aberto inquérito, aberto um processo e não há provas suficientes e eles acabam absolvidos. É uma dificuldade muito grande, óbvio, quando você tem impunidade, você abre ali uma possibilidade de manutenção, de continuar no crime, né? O governador Cláudio Castro ele foi bastante criticado no começo da semana, depois dos ataques, porque ele teria demorado um pouco para fazer declarações mais contundentes e anunciar ações. Vocês conversaram com ele para a série, o que ele disse sobre a situação das milícias e sobre essa onda de violência na Zona Oeste do Rio? Exatamente, assim, ele tem aí um objetivo que foi levado inclusive a Brasília na semana passada, né, de a gente tem os presos que tem regime de progressão, né? A pessoa é presa e aí ela cumpre um percentual da pena e é solta. E ele quer que os criminosos, né, ligados à milícia, ao tráfico, eles não tenham esse regime de progressão como é hoje.
E é uma questão de mudança legislativa, né? Ele afirma que, se for necessário essas mudanças, para que essas mudanças ocorram, vai propor inclusive uma PEC, se aliar a outros governadores, juntar bancadas de vários estados, porque, segundo ele, esse é um dos pontos aí de brechas na legislação, ou de problemas, segundo ele, na legislação, que acabam facilitando com que esse poderio do crime se perpetue. E outro objetivo que é bastante repetido por ele é que é preciso asfixiar o poderio econômico dos grupos criminosos, né? E aí eu quero atacar justamente a lavagem de dinheiro, os negócios dos milicianos. E ele adianta para a gente que já no grupo de trabalho criado aí junto com o governo federal, que está sendo, né, vai acontecer de fato aí a partir dessa semana, dos próximos dias, vai se atacar principalmente essa lavagem de dinheiro em serviços públicos, serviços concessionados que os milicianos exploram, ou seja, energia elétrica, transporte. Então, esse é o plano do governador, não depende só dele. Depende de mudar vários dos pontos que ele está trazendo à tona agora, dependem de mudanças legislativas. Pois é, Galdo, a gente teve na semana passada, acho que o maior ataque aí já feito pelas milícias, né, com mais de 30 ônibus incendiados, carros também, uma composição da Supervia, milhões de pessoas afetadas. Pelas respostas que a gente tem ouvido aí das autoridades do Estado e também federais, dá para ver algum plano coeso para enfrentar as milícias no horizonte? Está tudo muito ainda embrionário, né? Tudo muito embrionário, dependem dessas mudanças muito estruturais, né? Mudanças que são de médio a longo prazo. Então, a gente vai precisar aguardar aí, né, o decorrer dessas ações, mas até a gente conversou na semana passada com especialistas e todos eram muito enfáticos em dizer que não viam um norte, né? Não viam uma direção nítida para onde estava indo a segurança pública no Rio de Janeiro, a política de segurança pública no Rio, e o governador com essas proposições aparenta aí, pelo menos dar uma meta agora um pouco mais fechada, mas, de novo, depende de muita articulação política, depende de mudanças que ultrapassam o Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que discutir esses temas durante muito tempo. Rafael Galdo, obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Rafael. Volte sempre aqui ao Ponto. Obrigado. Até mais. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.